Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com os convidados super especiais. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Vitor Crestani Calegaro. O professor Vitor é professor adjunto do Departamento de Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutorando em Psiquiatria e Psicologia Médica na Universidade Federal de São Paulo, doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela URGS, professor efetivo do mestrado profissional em Ciências da Saúde na UFSM, atuou e coordenou o atendimento psiquiátrico aos sobreviventes da Boate Kiss e outros traumas no Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, Hospital Universitário de Santa Maria. Realiza pesquisas na área do estresse, trauma e resiliência. Destaca-se na comunicação científica, concedendo diversas entrevistas para os principais veículos de imprensa do país. Recebeu o prêmio Destaque do Ensino pela Prograde UFSM em 2021 e o prêmio CELG do PPG Psique 2021. Membro pleno do Sigma Psi, Sociedade Científica Honorária, nos Estados Unidos. Professor Vitor, seja muito, muito bem-vindo no T-Move. Muito obrigado, Cida. É um prazer estar aqui conversando e é um prazer falar aqui para os ouvintes também. Professor Vitor, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa e a gente sempre inicia com ela. Geralmente dizem que é a mais difícil, que é, Vitor, o que te move? O que me move é a minha paixão pela vida, pelos seres humanos, pelos relacionamentos, pela ciência, pelo conhecimento. Acho que é isso. São várias coisas que me movem. Pela música, esqueci de dizer, né? Isso me move muito. Sim, eu vi uns vídeos que tem, que tu gravaste acho que numa sala, num estúdio, com muitas guitarras ao fundo. Sim. Sim, o meu estúdio de trabalho é também o meu estúdio musical, né? Onde ensaio, componho, produzo música com a Camaleões Bichos do Mato, que é, é o nosso trabalho autoral. Que legal! E quem é o Vitor que não está no Lattes? Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho uma família, tenho 2 filhas lindas que eu amo de paixão. Tenho a minha esposa, Milena, que eu amo muito. Gosto de ouvir música, aprecio muito a arte. Gosto de uma boa conversa, de uma conversa interessante. Gosto de debater ideias, cultura, conhecimentos em geral. Acho que esse sou eu. Gosto muito de ouvir também, seja no consultório, seja na vida, e conhecer as pessoas. Acho que eu tenho essa curiosidade nata, uma curiosidade mesmo, um interesse
genuíno por saber como as pessoas vivem, o que move as pessoas, o que motiva elas, né? E tenho essa abertura, curiosidade para tentar compreender as diversas formas de viver a vida do ser humano. Que legal. Professor Vitor, a depressão é um dos males do século, mas ainda existem muitos tabus e mitos em relação a essa doença. Acredito que a informação sempre é o melhor remédio. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa doença, os avanços em pesquisas, como tratar, como pais e professores podem auxiliar nesse processo. Acho que um mito que impede muito que as pessoas cheguem ao consultório ou retarda muito o tratamento é atribuir certos sintomas da depressão a, por exemplo, preguiça, falta de iniciativa, às vezes falta de caráter, no sentido de força de caráter, né? Não raro, algumas pessoas deprimidas escutam de outras assim, tu tem que te ajudar, tu precisa ter força, tu precisa fazer mais coisas, tu precisa ir na igreja, tu precisa sair mais de casa. Bom, enfim, como se tudo isso fossem opções que a pessoa tem, como se ela estivesse, na verdade, escolhendo um estilo de vida, né, deprimido, quando, na verdade, ela está sofrendo com um transtorno mental. Então, a depressão, ela não é só tristeza. Aliás, é normal que a gente fique triste. É normal que tenha dias que a gente chore, que a gente se angustie, que a gente fique ansioso. Isso é normal. Nós temos, assim, um sistema emocional que é como uma paleta de cores. São milhares de cores que a gente tem, né? São várias possibilidades de emoções que nós temos e poder senti-las é normal. Entretanto, uma pessoa com depressão, ela se sente, em geral, triste, mas é uma tristeza que predomina sobre todo o resto. É uma tristeza e uma incapacidade de se sentir alegre, feliz, satisfeita com ela, com a vida, com os outros. Não consegue enxergar um colorido. Então, além da tristeza, que é um grande sintoma, né? É um grande sintoma, mas a perda dessa capacidade de sentir coisas, né, positivas, que é essa anedonia, ela pode ser tão presente quanto a tristeza, ou até mais. Tem pessoas que até nem têm tanta tristeza, mas é muito mais a perda do prazer nas coisas, e não percebem tanto esse sentimento de tristeza. Bom, além disso, né, existem vários outros sintomas que podem vir junto. Em geral, uma pessoa com depressão, ela começa a ter pensamentos intrusivos, pensamentos que se repetem na cabeça, são ruminações do pensamento, pensamentos que ficam martelando, em geral, naquelas noites de insônia, ou quando acorda mais cedo que o habitual, porque distúrbios do sono fazem parte também, tipo, acorda às 5 da manhã, né, porque não consegue dormir mais, acorda antes do despertador e se sente muito mal e com muita ruminação de pensamento. E esses pensamentos, em geral, são sentimentos de culpa, de autorrecriminação, de coisas assim, que disse, que não disse, que fez ou que não fez, que muitas vezes são pensamentos e sentimentos exagerados de culpa, que não condizem tanto, não condizem com a proporção real do que aconteceu ou não aconteceu. Sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de incapacidade, uma desvalia, um menosprezo por si mesmo, sentimento de que outras pessoas não gostam ou não têm interesse nela. Isso tudo junto, invariavelmente, acaba chegando um momento que a pessoa pensa que parece que a vida não tem sentido,
Qual é o sentido de viver desse jeito se eu não me sinto bem? E aí isso vai crescendo em uma proporção maior, num grau maior, acaba tendo pensamentos mesmo de suicídio, né? Será que não seria melhor terminar com tudo? Não só o pensamento suicídio, não só por não ver sentido em viver desse jeito, mas também como uma tentativa de acabar com esse grau de sofrimento, com a dor, né? Então, enfim, todo paciente deprimido acaba pelo menos tendo algum momento que começa a refletir se a vida vale a pena, qual é o sentido, pelo menos isso, qual é o sentido disso que eu estou vivendo, né? Mas isso tem graus, né? Um grau mais alto chega a pensamento de suicídio. Então são várias coisas assim, sem contar os sintomas físicos, né? A perda da atenção, da concentração, então a pessoa tem uma dificuldade maior para estudar, para trabalhar, vem junto a dificuldade de memória, a insônia, o cansaço, a irritabilidade. O cansaço pode ser mesmo tendo dormido 8, 10, 12 horas, mas ainda parece que tinha que dormir mais, né? Ainda pior em quem tem muita insônia, dorme 2, 3, 4 horas por noite, assim. Então, são várias coisas, certo? É como que a depressão ela vai fazendo com que a pessoa não enxergue mais o colorido da vida, tudo vai ficando preto e branco, mesmo coisas que a pessoa gostava, costumava fazer, mas também é como se ela fosse entrando dentro de uma caverna escura, que ela não consegue mais enxergar a luz, e vai a luz do fim do túnel, assim, vai ficando pequenininha, até Só que vê sombras, como só no vê mito uma da sombra, caverna. exato. E não é uma escolha, né? Vai sendo muito difícil para a pessoa pensar em alternativas. Também uma coisa que acontece que é super importante é a perda da energia, junto com esse cansaço, insônia, tristeza. Então, a desmotivação, a falta de vontade, da iniciativa é algo muito comum na depressão, são raras exceções. Então, a força, a vontade para fazer as coisas, para sair de casa, para trabalhar, para praticar uma atividade física, vai reduzindo. Mesmo que ela queira, mesmo que ela saiba que ela precise sair, ela até quer ir naquele jantar, ir numa festa, confraternizar, na verdade, ela gostaria de ter a vontade de ir, porque ela sabe que é bom, ela sempre fez, gostava, mas ela não sente mais energia, ânimo para fazer isso e acaba ficando em casa, né, se isolando das outras pessoas, se isolando cada vez mais. Então, a depressão, assim, a gente sabe que não é algo somente psicológico. Existem fatores psicológicos, certas predisposições, sim, né, relacionadas à personalidade, né, dos indivíduos, mas são muito fortes os fatores biológicos, genéticos. Genéticos que eu digo assim, uma história na família de problemas de ansiedade, de transtorno bipolar, transtorno esquizofrênico, né, esquizofrenia, depressão mesmo, abuso de álcool, né, são coisas genéticas. Então, assim, falando nesse sentido genético-biológico, se há essa história familiar, né, é como que a pessoa carrega uma vulnerabilidade genética, que pode ser que ela desenvolva depressão na vida ou não, mas aí, em algum ou alguns momentos, certos fatores externos acabam desencadeando o episódio depressivo. Não necessariamente tenha que ter um desencadeante externo. É muito comum, mas tem vezes que são pessoas que chegam no consultório e dizem, mas está tudo bem na minha vida, eu não tenho do que me queixar, mas eu não consigo me sentir bem, né? Às vezes também não se evidenciam fatores externos, assim, desencadeantes importantes. E é algo que vai surgindo,
né? Não é, volto a dizer, não é uma escolha, né? Não nasce disso, de escolhas, simplesmente uma depressão, né? E a gente sabe que depois, no processo da depressão, há componentes assim inflamatórios, há componentes neuroendócrinos, há componentes químicos, neuroquímicos, né? De forma que não é só uma química cerebral que é, isso muita gente sabe, né? Problema relacionado à serotonina, etc. Mas também tem outros processos que acontecem. Um processo de estresse oxidativo que leva a uma inflamação em membranas dos neurônios, membranas celulares e intracelulares, que vão danificando as células, certo? Não só no cérebro, mas há uma repercussão sistêmica no corpo também. Então, há um adoecimento, de fato, da mente e do corpo. E é um processo patológico que necessita de tratamento. Então, como há esses mitos, né? Foi o que eu comecei a dizer, né? Em geral, há muitas críticas, porque apesar de se falado mais hoje em dia, depressão, mas somente quem tem depressão sabe realmente o que é. Falando assim na cultura popular, né? Se conhece o termo e tal, mas saber exatamente como é que acontece é só quem está na pele mesmo. Que é uma doença séria. Exato. Então, muitas vezes, essas pessoas vão ouvindo dos familiares, dos amigos, do meio, né? Coisa assim. É importante para quem está deprimido, né? Também procurar entender que quando outra pessoa diz isso, né? Tu tem que se ajudar, tu deveria fazer isso e aquilo. Que, na verdade, quando as pessoas dizem isso, elas estão tentando ajudar de alguma forma. Eu estou dizendo isso para aquela pessoa, né, de repente deprimida que ouve, tentar olhar com esses olhos, que há uma intenção pura. E assim, estou dizendo para olhar por esses olhos porque eu sei que, em geral, quem escuta isso acaba se sentindo pior. Porque o pensamento, muitas vezes, é assim, mas eu já estou tentando fazer tudo. Eu estou tentando, a questão não é de fazer, De eu querer. de eu querer, querer eu quero, eu estou tentando, a questão é que eu não consigo. Então, esse não conseguir, né, eu acho que ter consciência do assim, não estou conseguindo mais sair disso, né, isso tem que estar bem claro. Se a pessoa, não falando só da depressão agora, de vários problemas, ansiedade, enfim, outras coisas, quando chega nesse ponto eu não estou conseguindo, é hora de buscar ajuda. Buscar, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um médico, um clínico geral, né? Vamos pensar assim, dentro de um sistema único de saúde, a porta de entrada é o posto de saúde, né? Todo médico estuda isso também, né? Ou deveria, né, estudar dentro das doenças, enfim, também os transtornos mentais, né? Então, é uma doença médica. O tratamento, por exemplo, de depressão, transtornos de ansiedade, o início do tratamento pode ser com um clínico geral num posto de saúde. Isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, porque se sabe que esses dois grupos de transtorno, né, depressão, transtornos de ansiedade, são os mais prevalentes na população mundial e estão aumentando a prevalência ao longo do tempo, né? Desde os anos 70, que tem medidas de prevalência, se sabe que está tendo um aumento. Eu estou dizendo que não é simplesmente um aumento do número de pessoas, porque a população aumentou também. Não, estou dizendo a proporção de pessoas que sofrem desses problemas está aumentando, de forma que, se fosse tratar todo mundo que precisa, não tem psiquiatra, psicólogo suficiente, então a Organização Mundial recomenda o início do tratamento dentro da unidade básica, né? Que é o primeiro lugar que a pessoa pode buscar, se for no SUS, né? Ou buscar direto ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra. Professor, o senhor colocaste dessa questão assim, ó, né, dos mitos que existem.
esse ideal de felicidade, como se as pessoas devessem ser felizes 24 horas por dia, como em comercial de margarina, não contribui para que as pessoas se deprimam ou que demorem a se dar conta que precisam de ajuda. Ou Contribui. essa questão das redes sociais demonstrar É. assim que a felicidade é como o senhor colocaste, né? Que nós temos momentos, né? E eu acredito que a felicidade, nós temos momentos de felicidade, assim como nós temos momentos de tristeza, tem momentos que a gente tá, né? Quer largar tudo pro alto, que eu acho que faz parte, né? Exato. Só que nas redes sociais nos vendem e a gente compra, né? A grande maioria, principalmente os jovens, eu acredito, esse ideal de felicidade. Exatamente. Né? O que antes, né, aparecia no comercial de margarina, que a gente usa essa expressão, hoje, na verdade, é Instagram, né? É a vida do Instagram. Então, o que acontece? Em geral, nas redes sociais, as pessoas tentam mostrar algo melhor ou mais do que realmente é, né? Aquilo que está no Instagram, né? no Facebook, né? Enfim, nas redes sociais, aquilo é tudo muito fake, né? Não é... Quando a gente olha uma foto ali, aquilo não representa necessariamente a vida daquela pessoa. Muito frequentemente, inclusive, né? Existem muitas maquiagens virtuais aí, photoshops da vida, etc, né? Bom, é claro que as pessoas vão tentar mostrar, exibir, né, coisas positivas. Para quem está deprimido, né, olha aquilo, ou tá no início mesmo uma depressão, natural que venha aquele pensamento de comparação. Essa comparação vai desde comparar aquelas imagens que essa pessoa está vendo com a sua vida, mas vai também comparação de likes. Ah, mas eu posto uma coisa que nem pouca gente curtiu o meu comentário, curtiu minha foto e tal, né? São coisas assim, esse é um fenômeno contemporâneo. De fato, isso influencia e influencia mais quanto mais jovem. Então, existem estudos que mostram, né, essa repercussão da utilização de redes sociais, particularmente por crianças e adolescentes, tempo da internet, e há uma relação, sim, com depressão, principalmente depressão, mas também transtorno de ansiedade. Bom, inclusive estive revisando sobre isso recentemente, e não é simplesmente assim uma questão causal. Isso, né, por revisões, por grandes estudos, mudou um pouco essa perspectiva do que a gente tinha na década de 2010, agora 2020 para frente. Tem umas coisas que mostram assim que isso não é uma regra, não vale para todo adolescente, por exemplo, né? Mas assim, é danoso para aquele que tem uma vulnerabilidade ou que já tem um certo grau de depressão, mas simplesmente o tempo de uso de internet, de tela, não é algo determinante. Para aqueles que têm uma vulnerabilidade, sim, faz muito mal. Professor, eu tenho algo assim que me preocupa muito e sempre quando eu tenho a oportunidade de falar ou procurar entender ou perguntar sobre isso, os nossos ouvintes já devem ter ouvido essa pergunta, mas é algo que me preocupa muito. A questão das crianças, desde a mais tenra idade, já com acesso às telas. Antes de aprender a falar, caminhar, já sabe manusear um celular. Isso afeta o desenvolvimento psicológico, emocional, físico da Sim, criança? sim, sabemos que afeta de alguma forma, mas uma clareza mesmo sobre isso, do quanto afeta e o que vai influenciar, é só o tempo que vai dizer. Os estudos, então, são incipientes, apontam que sim, afeta, tá?
Mas a repercussão na sociedade, a gente só vai poder saber pelos estudos depois que essas crianças que hoje têm 2, 3 anos e utilizam assim, quando elas tiverem 20, 30 anos, a gente vai saber o que aconteceu com elas. Não tem como prever, né, 100%. Mas, de fato, há estudos que mostram, sim, algumas alterações neuroanatômicas, alterações no funcionamento cerebral, certo? Que se pensa que podem ser danosas. Bom, então, assim, eu não tenho uma resposta clara sobre isso, né? Tipo, uma pergunta que não quer calar sobre o efeito da pandemia, que tem a ver com isso também, né? Em crianças e adolescentes. É uma preocupação que a gente tem. Bom, mas nós temos, assim, já que a gente não tem ainda estas evidências específicas, a gente tem que utilizar outras coisas, outros conhecimentos. Bom, lá nos anos 60, quando começou a televisão, certo? Teve um cara que era um psicólogo, que é o Albert Bandura, que ele também, mais ou menos como a gente está questionando aqui, será? Ele fez essa pergunta e fez uma pesquisa para verificar se a exposição das crianças na televisão, a televisão, influenciaria o seu comportamento. Ele fez um estudo clássico, que é o estudo do João Bobo. Tá? Isso vocês podem encontrar, inclusive no YouTube, tem filmado o experimento. Tá? Isso lá nos 60 ainda, se eu não me engano, até preto e branco, ou no início da tela cores. Fez assim, ó, uma turma ficou assistindo a televisão, né, dentro de uma escola. Uma turma ficou assistindo, estava sendo exibido ali brigas, assim, né, uma coisa violenta, assim, brigas, né, pessoas brigando e tal. E a outra turma nada, né, grupo controle. Ok, colocaram um João Bobo, né, aquele, né, que é brincadeira ali de criança e tal, lá no recreio, num lugar específico. Na hora do recreio, as crianças foram liberadas e o que eles observaram? Que aquelas crianças que assistiram à televisão, elas eram quem mais ia lá utilizar o João Bobo, dar soco, chute no João Bobo, e as outras não tanto. Com isso, esse experimento clássico, com isso já se mostrou que sim, influencia, até porque dentro da teoria dele, ele vai dizer que nós temos um aprendizado que é por imitação, por observação. A gente aprende observando modelos. Então, crianças observam adultos, né, outras crianças, e vão aprendendo. E isso deu origem a uma regulação do que vai ser exibido, que hoje nós temos, né? Vê o Netflix, o próprio YouTube tem uma recomendação de idade. Aí eu faço agora a pergunta para os ouvintes para se questionarem. Tá, beleza, tem, né? Se tu tem o teu Netflix lá, tu tem uma família e tu tem, então, no teu perfil 18 anos, né, ou mais. E aí tu tem filhos e tu classifica 10, 12, 14 anos, beleza. Mas aí, se o teu filho quer assistir outra coisa que não tem no perfil dele, é só ele entrar no teu perfil. Quem é que bloqueia isso? Outra coisa, YouTube. YouTube não tem regulação de conteúdo. Até tem, eu sei porque, né, enfim, dentro da pandemia, né, virei meio que youtuber, né? Na verdade, eu coloquei muitas aulas online, né? Subia conteúdos como repositório, e lá tu coloca esse conteúdo para criança ou não, mas não define muito idades, etc. Mas grande coisa, qualquer pessoa entra no YouTube, em qualquer idade, não tem uma regulação. A verdade é essa, não há regulação. E não há regulação da qualidade de conteúdos. Então, paralelo a isso, a gente vê algumas outras coisas acontecendo no nosso mundo. Vocês acreditam que a inteligência humana, por estudos com o QI, né, o quociente intelectual, ela foi aumentando ao longo do século passado, de forma que mais perto dos anos 2000, em geral, as pessoas eram mais inteligentes do que em 1900.
Só que de lá para cá a coisa inverteu, começou a diminuir. Parece que estamos emburrecendo. E se a gente parar e pensar muito bem, né, parar e olhar melhor o que a gente fica horas assistindo nas redes sociais, certo? YouTube, TikToks, etc. Pensem e olhem um pouco. Tá, pode ser engraçado, legal, ok, né, divertido, mas ficar horas, qual é a qualidade desse conteúdo? Se para um adulto, na verdade, isso é um pega-ratão, porque as empresas, enfim, que proporcionam isso, têm intenções muito claras de marketing, né? De utilizar os nossos dados para direcionar campanhas de marketing, que são os anúncios que a gente fica vendo, né? Se como adulto a gente perde a noção do tempo olhando, isso tem a ver com um mecanismo de recompensa que é quase uma coisa aditiva, quase não, muitas vezes é uma coisa aditiva. Vídeos curtos, se entendeu, que nem uma droga. Qual é a diferença da cocaína e do crack? O princípio ativo é basicamente a mesma coisa, só que o crack é muito mais rápido e termina o efeito mais rápido, então vicia mais. O cigarro vicia muito mais até que crack e cocaína, porque é muito rápido, muito efêmero, assim como shorts, assim como vídeos de TikTok, que a gente fica pulando. Então, na verdade, quando a gente faz isso e não se dá conta do tempo que a gente perde, a gente está alimentando um circuito de recompensa que libera dopamina, etc. Né? Então, se como adultos a gente às vezes se perde, o que sobra para as crianças? Então, algumas evidências apontam nesse sentido em crianças pequenas, né, de alterações nesse circuito de recompensa. Volto a dizer, só o tempo, né, vai comprovar se a gente realmente deve se preocupar. Qual é a preocupação? De que estas crianças vão ficar mais vulneráveis, vão ser mais impulsivas, mais imediatistas. E uma das bases para esta hipótese é justamente esse circuito de recompensa alterado, que se isso se comprovar, né, não posso afirmar, mas talvez essas crianças de hoje tenham mais vulnerabilidade mais adiante a diversas compulsões, tanto de uso de substâncias, cigarro, álcool, drogas, quanto outras compulsões, compulsão mesmo por jogo, compulsão por internet, compulsão alimentar e diversos comportamentos compulsivos, né? Nós tivemos há uns dias atrás entrevista com o professor Siddhartha Ribeiro e ele indicou um livro que é o Fábrica de Cretinos Digitais. Não vou lembrar o nome do autor, é um pesquisador francês. E nesse livro, o autor, todo fundamentado a partir de pesquisas, assim, fantástico livro, até recomendo, que é a primeira geração aonde o QI dos filhos é menor do que o dos pais. Assim, eu achei muito interessante. Professora, nossa conversa tá assim, extremamente agradável, gostosa, de muito conhecimento, mas eu vou ter que chamar um intervalo. Mas rapidinho nós já voltamos com o professor Vitor Crestani Calegaro. De volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Dr. Vitor Crestani Calegaro. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias
através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, a síndrome de burnout, que eu prefiro aportuguesar o termo e dizer burnout, tem acometido inúmeros profissionais que trabalham com contato direto com outras pessoas. Uma doença laboral muito séria, mas ainda pouco conhecida. Gostaria que o senhor falasse sobre essa síndrome. Eu digo que ela é pouco conhecida porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre a síndrome de Burnout, que eu fiz uma analogia com um bicho-papão, porque quando a gente conhece o bicho-papão, quando a criança sabe que o bicho-papão, né, é colocado, que é uma criação dos pais, quando ela conhece, ela perde o medo. E que a síndrome de Burnout, na minha pesquisa, na cidade onde eu morava, ela era desconhecida, inclusive, pelos médicos que eu entrevistei. Então, que ela precisava, então toda a minha dissertação foi nisso, a importância de se conhecer para que se construa mecanismos de superação. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a síndrome. Certo. Síndrome de burnout é uma coisa super importante que a gente precisa discutir de fato. Traz muitas pessoas ao consultório, né, com depressão, ansiedade, entre outros problemas. Em geral, um sofrimento. Bom, é síndrome, né? Não se refere transtorno, se fala síndrome. Por quê? Porque são identificados diversos sintomas comuns para quem tem essa síndrome de burnout, que estão, em geral, relacionados ao trabalho, certo? Mas, em termos de psicopatologia, de transtorno mesmo, o que acontece no cérebro, o que acontece nas emoções, não é tão diferente de transtornos de ansiedade, depressão, outras coisas. O que eu quero dizer não é que seja igual, mas que são sintomas relacionados ao trabalho, né, que tem alguns componentes bem importantes que se referem ao que se vai trabalhar, por exemplo, numa terapia, né? São esses os desencadeantes, mas que levam muitas vezes a pessoa a uma depressão, ou desenvolvimento de diversos transtornos mentais, transtorno de adaptação, transtorno de ansiedade generalizada, ou a pessoa já tinha alguma coisa pré-mórbida. Bom, eu tenho recebido vários pacientes, várias pessoas no consultório com esse problema, e eu tenho dito muitas vezes assim, até para as pessoas tentarem se entenderem, assim, em geral, quem acaba desenvolvendo o burnout são pessoas muito comprometidas com o trabalho. Por isso que ela é, assim, muito danosa, né? Pois Porque é. ela não dá naquela pessoa que não quer trabalhar, né? Exatamente. Olha que ironia, né, do destino, né? Aquela pessoa, né, que é meio vagal, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que não liga muito para o trabalho, que é uma pessoa incompetente, né? Que não está nem aí para o trabalho, só está fazendo, cumprindo o horário, né? Querendo garantir o salário dela e tal. Essa pessoa dificilmente vai ter um burnout. O burnout acontece para quem é bastante perfeccionista, que leva o trabalho muito a sério, muito engajado no trabalho, que quer que as coisas funcionem e que funcionem de um jeito correto, né? Então, com o tempo, no desenvolvimento do burnout, aquela pessoa apaixonada, muito dedicada, que quando iniciou, né, a profissão, este trabalho específico, enfim, ela adorava, se sentia realizada, ela vai chegando a um ponto que é uma estafa, um esgotamento. Ela não consegue mais ver
coisas de trabalho. Ela já não se sente mais feliz no trabalho, não se sente mais realizada. Tem uma coisa muito comum, entre aspas, aquela síndrome da segunda-feira, que começa no domingo. Domingo à noite já vem uma angústia, porque no outro dia tem que ir para o trabalho. Só de pensar que ir para o trabalho é muito ruim, né? Então, isso vem, não dá para a gente generalizar, certo? Mas é muito comum vir decorrente de diversas frustrações que vão acontecendo no ambiente de trabalho. Por exemplo, a pessoa saber que pode fazer tanta coisa e não ter como dar vazão às ideias, não ter como desenvolver esse trabalho, né? Ou tem uma chefia que não ajuda, ou colegas que não ajudam, né? Não raro é uma pessoa que pode ser muito centralizadora, do tipo assim, aquele ditado, né? O ditado do centralizador, se tu quer que seja bem feito, faça você mesmo. Mas não, a gente não sobrevive assim no trabalho, né? A gente precisa delegar, precisa dissolver. E delegar significa aceitar as imperfeições dos outros. Né? Tu pode saber que tu até faria melhor, mas que tu não vai fazer, porque isso é uma tarefa de outra pessoa, né? E se não ficou bem feito, bom, não foi tu que fez. Aceita. Porque é assim, a gente tem que lidar com as diferenças, com as imperfeições, né? Bom, então, são várias coisas, né? Esse burnout, ele tem a ver também com uma síndrome de estresse, que é um mecanismo, no caso, um mecanismo subjacente. A pessoa vai ficando estressada e vira um estresse crônico. Por um tempo, essa pessoa vai resistindo ao estresse, vai se sobrecarregando de trabalho, que muitas vezes a sobrecarga não é necessariamente porque há alguém que manda essa pessoa se sobrecarregar, mas porque ela não consegue estabelecer o limite entre o trabalho e a vida pessoal. Leva o trabalho para casa, acaba se sobrecarregando, vai se estressando mais, vai se preocupando, dorme menos, come pior, não faz exercício físico, e aí vai virando uma bola de neve, até que chega um momento que é o momento do esgotamento, que daí é a síndrome, né, do burnout, que muitas vezes, nesse estado, a pessoa já está em depressão, já está com outro problema, né? Mas nesse caso, trabalhar, no caso, tratar uma pessoa com uma depressão associada ao burnout é muito diferente do que uma terapia, por exemplo, com uma depressão de outras causas mais relacionais, de vida mais íntima, relacionamento familiar, conjugal, né? Porque quando a gente fala isso, né, essa coisa da centralização, dos limites e tal, é preciso trabalhar trabalhar na terapia para que a pessoa consiga estabelecer melhor esses limites. Limite no WhatsApp, pessoal. O WhatsApp de trabalho. O WhatsApp virou, da pandemia, né, um instrumento de trabalho e que permanece até hoje. Grupos e mais grupos e mais grupos. Gente, isso não é saudável, né? Bom, para algumas pessoas pode ser, mas se não é saudável para ti, para mim, somos nós que temos que estabelecer limites no próprio WhatsApp. Precisa responder uma mensagem sexta-feira, uma mensagem de trabalho, sexta-feira de noite, sábado de manhã, domingo à tarde? Qual é a diferença que vai fazer? Então, assim, estou tentando contextualizar o burnout no que a gente está vivendo hoje, nessa vida pós-pandemia, com esse legado todo. Porque isso, né, na pandemia já houve uma grande sobrecarga, tanto de profissionais quanto alunos, né? Trabalhei bastante tempo com alunos, estudo a temática e acontece isso. Então, parece que é muita gente que está com esse burnout hoje, né? Esse cansaço mental. Mas isso vem de antes da pandemia, né? A pandemia agravou, tanto que, né, se fala alguns termos, a sociedade do cansaço, a síndrome do pensamento acelerado, coisas assim, né? Que são nomes que se dá para esses fenômenos que a gente está vivendo. Então, no trabalho terapêutico é preciso estabelecer limites, né? Limites para os outros, limites para si mesmo, né?
sem querer ser procrastinador, mas tem certas horas que a gente pensa, por que fazer hoje algo se você pode fazer amanhã? É o contrário do ditado. Faça... por que deixar para amanhã se você pode fazer hoje? Não. Tem certas coisas que a gente precisa deixar para amanhã. Porque no horário, no espaço de lazer íntimo, familiar de casa, a utilização daquele tempo presente, né? Que é o presente que a gente tem, são certas gratificações adequadas nesse momento, que é tu ter um momento de lazer, tu poder estar com pessoas que tu gosta, praticar exercícios físicos, né, esportes, e fazer isso, viver a vida e não ficar ainda com a cabeça no trabalho. Então, o burnout ele não vem do nada. Muitas vezes há uma tendência da personalidade, certas características pessoais que, assim como podem ser boas para algumas coisas, por exemplo, o próprio perfeccionismo, a autocrítica, isso é bom ou é ruim? Isso é. Simplesmente é. Dependendo do contexto, do momento, pode ser bom ou pode ser ruim. Dizer que é bom ou é ruim, isso é só uma característica da pessoa. Mas a gente tem que usar para o melhor. Aprender a dizer não, né? No trabalho, compreender seus próprios limites, né? Aceitar imperfeições do próprio trabalho, né? Autocrítica, né? Bom, é legal, né? Se tu vai num cirurgião plástico, de preferência que ele seja perfeccionista. Né? Sim, tem em certos contextos bem moldado esse traço de personalidade, essa característica pode ser positiva. O problema de um perfeccionismo excessivo é que tem certas coisas que não precisam ser perfeitas. Elas só têm que ser razoavelmente boas. Por exemplo, um processo burocrático para tu conseguir uma verba tal, né? Ou para tu dar andamento a um processo, não precisa ser o melhor. Aquilo não significa coisa nenhuma. Aquilo significa somente um processo. Não precisa ser o melhor. Então, às vezes, o perfeccionismo atrasa a vida. Ele sobrecarrega, né? E se a pessoa é centralizadora ainda, significa dar atenção demasiada a certos detalhes que, na verdade, não têm muita relevância. Então, a gente tem que saber o que realmente tem que ser bom, por exemplo, uma cirurgia plástica, né? Que vai fazer a diferença, né? E tem outras coisas que não vai fazer diferença. Mas a gente não pode ser escravo do perfeccionismo, assim como essas outras coisas. Então, normalmente vem de características já da pessoa e que eu costumo pensar assim de uma maneira muito positiva quando a gente trata, quando recebo pacientes no consultório, mesmo pacientes numa depressão grave. A depressão ou qualquer transtorno mental pode ser somente um sofrimento, né? E a pessoa pode até passar por esse sofrimento e melhorar, mas ele também pode ser um momento chave na vida de mudança, uma mudança para melhor. A gente pode aprender com esses sofrimentos, a gente pode mudar para melhor com isso. E eu tenho, assim, várias experiências muito gratificantes, também de experiência clínica, de consultório, né? De pessoas que estavam muito mal e que um tempo depois, com tratamento e tal, não somente melhoraram dos seus sintomas, mas vivem melhor hoje do que viviam antes, amadureceram, cresceram, dão mais atenção, mais importância ao que realmente importa e menos importância para coisas que são irrelevantes. Professor, o senhor falou um pouquinho da questão da ansiedade. A gente percebe, assim, crianças com crise de ansiedade, professores relatando crianças com crises de ansiedade, crianças sendo medicadas de pequenas com transtorno da TDAH ou ansiedade. O que o senhor pensa dessa medicalização
na infância? Aham. Olha, acho que a crítica, né, é que a gente não deve medicalizar o sofrimento humano, né? Mas a gente precisa tratar transtornos. Isso é fato, né? Então, penso o seguinte, bem resumidamente com relação à medicação, seja em criança, adulto, idoso, tanto faz. Se há um diagnóstico bem feito, né, se há um critério médico, né, bem validado, né, ou seja, foi feito realmente um bom diagnóstico, e se há uma base na literatura, por exemplo, uma orientação, uma diretriz, né, que a gente sabe por evidências que o tratamento vai mudar para melhor, acho que deve ser usado, sim. Então, assim, ó, crianças podem ter transtornos de ansiedade, assim como podem ter depressão, podem ter esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não são coisas exclusivas dos adultos. Na verdade, muitos dos nossos problemas começam lá. Hoje, cada vez mais na psiquiatria, se observa, se fala mais do curso de vida em relação aos transtornos mentais. Hoje, com 25 anos, uma pessoa com transtorno depressivo pode ter sido um adolescente com 15 com transtorno do pânico, que pode ter sido uma criança com 7 com ansiedade de separação. Os nomes que a gente dá para as coisas, as síndromes que se manifestam, elas podem ir mudando na vida, mas há um processo subjacente patológico, uma fisiopatologia que envolve também a biologia genética, como eu tinha falado antes, né, que ela pode ser a base para tudo isso que vai acontecendo ao longo da vida. A gente tem evidências robustas hoje para pensar assim. Então, se realmente está indicado, é preciso, né, tratar com um antidepressivo, um transtorno de ansiedade lá na infância, quando se faz isso, não está somente tratando o problema que aconteceu lá nos 8, 9, 10 anos, mas se está prevenindo uma trajetória de vida de vulnerabilidade de cada vez mais transtornos mentais. Porque isso a gente sabe. Os transtornos ao longo da vida, principalmente quando não tratados, eles vão somando, agravando e vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Certo? Já uma pessoa com lá na infância começa o tratamento, que tenho que dizer, não é só medicação, em geral, né, a base do tratamento, já que a pergunta é crianças, né, adolescentes, a base sempre é a terapia, o trabalho com pais, professores e a medicação se for necessário, se for indicado. Mas na maior parte das vezes, exceto em situações mais graves, não é a primeira escolha, né? Mas precisa ser considerado. Isso, eu digo isso também porque a gente não pode entrar muito nessa da medicalização, né, e ficar postergando as coisas. É preciso ter um diagnóstico médico, né, fiel, bem feito, porque muda uma trajetória de vida. Porque, Previne. então ele pode desenvolver outras síndromes. Com certeza. Por exemplo, TDAH que tu mencionaste, tá? O TDAH não é simplesmente uma perda de atenção comum, como todo mundo tem um pouco disso, ainda mais hoje em dia, né? Perdeu um detalhe aqui e ali. Não. A pessoa, uma criança com TDAH, vai ser uma criança que vai ter problemas de aprendizagem. Então pensa comigo, uma criança que começa lá 5, 6, 7 anos com TDAH, né? Ela não vai evoluindo, aprendendo junto com os colegas. No início, ela pode ter hiperatividade ou até não. Pode ser mais o predomínio do déficit de atenção. Tá. O problema é que essa criança vai crescendo com experiências de fracasso, de extrema cobrança, da qual ela vai tentando e ela não consegue, porque tem algo maior que ela, não é uma escolha de novo. Né? Ela tem um problema de origem biológica, neurológica, que ela não consegue. Como é que se sente depois
essa criança que agora tem 15 anos, vendo que todos os colegas, né, que tal, todo mundo mesmo, os amiguinhos, né, iam na casa, tudo antes, aí agora os outros estão indo super bem, essa pessoa começa a reprovar, começa a ter problemas. Depois na faculdade, aqueles amigos todos passaram e ela passou lá no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º ano, entrou na faculdade. Acaba invariavelmente levando a sentimentos de baixa autoestima, de incapacidade. Então, assim, na criança a gente vê o TDAH, mas o adulto que chega no consultório, em geral, chega com depressão, transtornos de ansiedade, e se sentindo muito incapaz. Eu tive diversas experiências trabalhando aqui na universidade com alunos, de alunos com essa história que eu estou dizendo, que é a história padrão de quem tem TDAH na infância, e não é só pela minha experiência que eu estou dizendo, isso é comprovado por estudos, tá? De adultos depois, né, terem menores salários, menos possibilidades de emprego e atraso nessa vida profissional com relação a quem não tinha TDAH, né? Mas chegam lá com depressão, achando que são incapazes, querendo desistir do curso, desistir do sonho, porque mas acho que faculdade não é para mim, eu vou ter que dar o braço a torcer. Não se sente capaz. E aí tu começa a tratar e de repente parece que os problemas, né, de atenção somem, a pessoa começa a ir bem, ela redescobre a sua capacidade, né? Então é isso. Para terminar, né, eu li ontem um artigo, né, americano que fez uma análise sobre os suicídios em crianças e adolescentes. Suicídio não é só um problema de adulto, tá? Nossa, Crianças e adolescentes podem também ter isso. É pouco falado, claro que não. É muito mais provável, quanto maior a idade, na verdade, de cometer, né, conseguir se suicidar de fato. Mostrou um aumento das tentativas de suicídio e dos suicídios em crianças e adolescentes durante a pandemia. E aí pergunto, entre tu ter um filho tentando se matar, ou mesmo se matando, e usar um antidepressivo, qual é o problema de usar um antidepressivo? Usa, vai firme, tem que tratar, porque a repercussão, o dano que vai causar o transtorno mental é muito grave. Como tu disseste, é o mal do século a depressão. Né? Nunca se falou tanto, são problemas que estão aumentando. A depressão é o principal transtorno, a principal doença relacionada, né, com aposentadoria precoce, com ausências no trabalho, incapacidade laboral. Então, a repercussão da depressão não tratada é muito maior do que somente para os indivíduos, mas traz uma repercussão para toda uma sociedade, inclusive com prejuízos financeiros para uma nação, por exemplo, quando não se trata isso. Não, e os recursos, né, de medicamentos estão aí e avançando cada vez mais, como o senhor disseste, né, tendo o diagnóstico bem feito, tem que procurar os recursos. O que não pode é ficar sofrendo, né? A questão, acho que é ter um diagnóstico bem feito, né? Não simplesmente qualquer problema sair com a medicação, né? Mas ter um diagnóstico bem feito, né? E esses diagnósticos, né, em crianças e adolescentes, em geral, não é somente uma consulta médica, sabe? Em geral, é com um especialista, um psiquiatra da infância, junto com um psicólogo, com também um parecer da escola, com o olhar dos pais. São vários dados para poder afirmar que a pessoa tem mesmo, né, um problema assim. Nossa, professor, gostaria de ter mais tempo para continuar conversando com o senhor. Eu também, tá bem boa a conversa. Ai, eu tô amando, estou aprendendo assim imensamente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão curtir muito o programa e aprender muito contigo. Chamei um pouco de senhor, um pouco de tu. Tu? Para mim tá ótimo. Quero te agradecer assim imensamente por estar aqui conosco, a tua disponibilidade, o teu carinho em aceitar o nosso convite. Eu Muito que agradeço, obrigada. foi um grande prazer mesmo, de coração.
Um abraço para quem está ouvindo e, né, vamos cuidar aí da nossa saúde mental, que muitas coisas na vida dependem dela. Vamos cuidar, né, com bastante atenção do nosso bem-estar. O que importa na vida é ser feliz, né? Com certeza. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOVE, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE Lisiane Miller, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz e até semana que vem.